Ouvintes da Rádio Claretiano FM, você que nos acompanha neste canal, recebemos hoje nos jardins aqui do Claretiano Centro Universitário, até a questão de uma medida preventiva, né, para a gente não ficar dentro do estúdio da rádio, o doutor Alexandre dos Santos Toledo, diretor de Assuntos Jurídicos da Associação Comercial e Empresarial de Batatais. O prefeito decretou uma situação de emergência, né, no último sábado, e parece que aconteceram algumas mudanças, né? Teve que editar o decreto, doutor. Muito bom dia, obrigado primeiro por estar aqui para esclarecer as dúvidas. Tá? Bom dia aos ouvintes da Rádio Claretiano. Na semana passada, no final de semana, já no sábado, o prefeito praticamente suspendeu toda a atividade econômica do município. E já no próprio sábado e principalmente no domingo, nós entramos em entendimentos para tentar dar uma acomodada nessa situação. E desde já a gente tem que agradecer o prefeito pela abertura que deu à Associação Comercial e Empresarial de Batatais para poder trazer a nossa preocupação e a gente tentar adequar as regras para poder conciliar duas questões importantes, né? A proteção da saúde, para evitar a disseminação do Covid-19 e, ao mesmo tempo, garantir a atividade econômica. Aí a preocupação da CE não é só com as empresas, é preocupação com os empregados, porque se as empresas não tiverem atividade, não terão faturamento. E por mais que haja estatutos jurídicos garantindo o pagamento de salário, você não faz pagamento de salário sem ter recurso para isso. Tá? As empresas entrariam em colapso, a economia entraria em colapso, e isso poderia levar a outros problemas de saúde, problemas sociais, problemas de segurança. Então, a gente queria agradecer ao prefeito pela abertura e fazer um agradecimento especial ao vereador Sabará, Reginaldo de Oliveira, que foi quem intermediou toda essa questão. Então, ontem o nosso presidente, Enio Fantassini, esteve durante toda a manhã e o início da tarde reunido com o prefeito, e nós fomos para a associação no meio da tarde, ficamos lá até a noite preparando a minuta desse domingo, preparando a minuta do que vai ser um novo decreto que deve ser publicado ainda agora no período da manhã. E contamos também com o apoio da Luciana Nazar, que é a secretária de Saúde, para redação desse decreto. Doutor, o decreto suspende grande parte do comércio e indústria. O decreto 3822, que foi publicado no sábado, sim. O que muda agora, né? Com o novo decreto, as empresas vão poder trabalhar. Vão poder trabalhar. Vão poder trabalhar, mas dentro de um regime diferenciado, tá? Então, o decreto ele estipula regras gerais. A gente sabe que vão ter segmentos que vão haver pontos de dúvida e isso vai ter que ser resolvido pontualmente. A gente tem que entender que a complexidade econômica não permite que você faça uma regulamentação total da economia. E serve para todos, né? Não tem jeito. A gente vai ter que criar uma regra geral e depois ir acomodando conforme as possibilidades, né? Temos que entender que é um período de crise. É um período de crise e o enfrentamento disso vai exigir sacrifício de todos os lados. Então, a regra geral que nós conseguimos alinhavar com o prefeito é a seguinte: primeira coisa, estabelecimentos comerciais, prestadores de serviço, microempreendedores individuais, né? Eles poderão trabalhar com portas fechadas. Poderão trabalhar. Podem trabalhar com portas fechadas, que é isso? Sem atendimento ao público externo. Tá? Como é que eles vão fazer esse atendimento? Via delivery. As empresas vão ter que organizar um sistema de delivery. Então, a empresa que vende roupas, por exemplo, ela pode atender o consumidor dela? Pode. Ela tem obrigatoriamente que estabelecer um sistema de delivery. O consumidor vai fazer ou a empresa, né? Faz essa intermediação por telefone ou por meios digitais. E-mail, WhatsApp, Facebook, qualquer tipo de meio de comunicação digital. É feito ali o primeiro contato, o pedido ou a oferta do produto. A empresa leva o produto até o cliente e faz o recebimento lá.
não tem atendimento presencial. Então isso está autorizado? Isso vai ser autorizado por esse decreto, que deve ser publicado hoje. Tá? Pode ter o atendimento lá na porta? Você vai lá, bate na porta, atende? Não pode. Não pode. Não pode. Veja que o núcleo desse decreto é o seguinte: qual é o problema da transmissão do coronavírus? É a aglomeração. O que se pretendeu com isso é evitar a aglomeração, né? Então esse atendimento ao consumidor, ele é feito remoto. Por exemplo, o consumidor faz o pedido e vai lá buscar, bate na porta, vem pegar. Não pode. É proibido. Proibido. Tá. Proibido. O cliente, o consumidor, teve um problema na casa dele. Ele teve uma pane no chuveiro, por exemplo. Ele precisa contratar um eletricista. O eletricista pode ir até a casa? Pode. Pode. Um serviço de necessidade. Necessidade. O eletricista que for lá tem que tomar as medidas de higiene para isso. Assim como o entregador da empresa. Ele tem que tomar as medidas de higiene. Então ele tem que ter à disposição dele um álcool em gel, papel toalha, para poder fazer a higienização própria e dos equipamentos que ele vai utilizar. Então, por exemplo, ele vai levar a máquina de cartão de crédito. Ele tem que higienizar isso, para entregar ao consumidor. E a hora que ele receber do consumidor, higienizar novamente. Vai ter quem diga, olha, é muito complicado, nós vamos ter o custo com a entrega. Vai, é parte do sacrifício. Isso pode ser repassado? Pode. Para o consumidor, claro. Né? Vai integrar o custo do produto ou serviço. Quer dizer, é até insano falar que não vai repassar. Ou o preço do produto vai aumentar um pouquinho, ou ele vai cobrar uma taxa para fazer essa entrega. É óbvio que isso vai ter um custo para o consumidor e vai ter um custo para a empresa também. Tá? Outra coisa fundamental, né? Quanto aos colaboradores dessas empresas. A gente tem que tomar um cuidado com eles. Então, dentro da empresa, tem que ser seguidos os protocolos de asepsia. Ou seja, os empregados têm que ter à sua disposição álcool em gel, sabonete líquido, papel toalha, tem que ter desinfetante para higienização das mãos. Sempre à disposição. Sempre à disposição. Tem que ter material de desinfecção das mesas, né? Um desinfetante para passar na mesa. O exemplo que eles utilizam muito é o álcool 70, enfim. O álcool 70. Os desinfetantes, de maneira geral, eles funcionam. Os médicos não recomendam usar nas mãos, porque depois pode provocar uma doença de pele, alguma coisa assim. Então, o álcool em gel é o menos agressivo. O ideal é água e sabão sempre. Água e sabão sempre. A gente vê uma procura generalizada pelo álcool em gel, mas o ideal é a água e sabão, com as mãos bem lavadas. O Drauzio Varela publicou um vídeo no YouTube ensinando como é que se lava as mãos. Entendeu? No final dessa entrevista nós vamos veicular esse vídeo então. Ótimo, combinado então? Para ajudar. Eu tenho à disposição também. Ensina a lavar as mãos, é importante isso. O grande mecanismo é manter as mãos higienizadas, porque elas são o principal foco, né? E depois, né, distanciamento entre empregados. A gente vê, por exemplo, é muito comum em alguns escritórios, alguns estabelecimentos, o pessoal trabalhar muito próximo. Tem que ter no mínimo 2 metros de distância. 2 metros. A Organização Mundial de Saúde recomenda 1 metro. A Prefeitura e nós optamos por falar em 2 metros por conta de ter uma segurança maior, já que essas pessoas vão estar confinadas no mesmo ambiente. Então, quer dizer, há uma preocupação com o colaborador. E a gente orienta as empresas. Aliás, saiu ontem, no finalzinho da noite, a medida provisória 927, regulamentando algumas questões trabalhistas para viabilizar a prevenção ao Covid. Trabalhistas? Trabalhistas, tá? Uma delas é uma flexibilização na questão do teletrabalho. Então, para quem pode enviar o empregado para trabalhar em casa, faça isso. É uma medida que vai ajudar bastante. Quer dizer, o empregado não vai estar se deslocando e não vai estar dentro da empresa e ele continua trabalhando. Muitos trabalhos podem ser feitos remotamente. Serviços financeiros podem ser feitos remotamente. Alguns serviços, por exemplo, escritórios de contabilidade, que de repente tem um sistema que viabilize o acesso remoto, que faça isso. Os departamentos administrativos e financeiros das empresas, se eles puderem, então, encaminhar os seus empregados para casa, para trabalhar em casa, façam isso.
usem o teletrabalho, é uma ferramenta bastante interessante. A ferramenta hoje é fácil, né, doutor, hoje, com relação a isso. A gente precisa ver, Basta treinar, né? Tem que treinar, assim, tem uma adaptação. Uma adaptação, né? Nós estamos fazendo a manutenção do avião em voo. Em voo, Tá? É um negócio complicado, a gente não espera que a gente consiga agradar e acomodar todo mundo. Infelizmente é o que dá para fazer, gente. Tá, e como fica a indústria nesse caso? Indústria. A indústria também pode trabalhar. Só que a indústria, e aí eu já aviso as indústrias, os diretores de indústria, os controladores, a indústria terá que preparar um plano interno de prevenção. As diretrizes são as mesmas que já estão nos decretos municipais, que tá nos decretos federais. Então, é um plano escrito que tem que ser enviado para o e-mail da Secretaria Municipal de Saúde. Isso está tudo no decreto, hein? Ele tem que ser enviado até amanhã, até hoje à noite. Tá, hoje, segunda-feira, dia 23. Dia 23, para que a Secretaria possa aprovar esse plano até amanhã. O que esse plano vai dizer? Como é que a empresa vai contingenciar dentro do estabelecimento dela o distanciamento entre os empregados, as medidas de higiene, as medidas de limpeza, tá? É um plano que... Por que a empresa é quem tem que apresentar esse plano? Os equipamentos de proteção. Os equipamentos de proteção, porque a empresa tem o conhecimento da planta dela, da planta industrial. Ela tem o conhecimento do funcionamento dela. Então, o que a empresa tem que fazer? Ela tem que olhar quais são as diretrizes, os protocolos de segurança para o Covid-19. São esses. Como é que eu adapto o meu ambiente de trabalho rapidamente para poder atender esses protocolos, tá? E aí pode envolver uma série de questões. Pode ser o distanciamento entre máquinas. Por exemplo, pega uma grande indústria, o distanciamento já existe. Você não tem máquina que fica a menos de que o empregado fica a menos de 2 metros de outro, né? Por exemplo, pegar uma indústria metalúrgica, esse distanciamento a logística já está pronta. Exato, né? Agora, as empresas que têm os empregados que trabalham, os colaboradores que trabalham muito próximos, elas vão ter que se adequar para que eles fiquem mais distantes. Também tem que ter protocolos e material para higiene e limpeza, né? O álcool em gel, os desinfetantes. E ela apresenta isso, a secretaria autoriza, aprova. Eles vão fazer essas autorizações todas até amanhã. Quem regula e fiscaliza? Secretaria Municipal da Saúde. Secretaria Municipal da Saúde. Isso, a secretária... Não é nem a secretaria, perdão, uma pequena retificação. O comitê. O comitê, que é encabeçado pela Secretaria Municipal da Saúde. O comitê que foi criado pelo decreto 3821, ele vai aprovar todas essas políticas internas. Se não tiver essa política interna, a empresa não pode funcionar. A indústria não pode funcionar. Tá? Então, para que isso? Para que haja... Não importa a quantidade. Não importa a quantidade de empregados, não importa o tamanho da empresa, ela tem que apresentar. Veja, gente, o pessoal, né, que cuida da segurança das empresas... Porque o grande problema é as empresas maiores. Elas já têm uma equipe que cuida de saúde do empregado. Já. Tá? Então essas equipes conseguem rapidamente montar um plano. É a CIPA, né? Exato. Não só a CIPA, mas o coordenador do PCMSO, né? Do Programa de Controle Médico Ocupacional. Ela tem mecanismos ali para rapidamente, normalmente tem um médico que pode auxiliar. Então, é um documento rápido, não é um regulamento extenso. Não, um protocolo dentro das políticas que são necessárias para combate ao Covid. Posso funcionar. O que eu vou fazer aqui dentro da minha empresa? Eu vou fazer isso e aquilo. Se a secretaria, se o comitê entender que tem que ser feito alguma coisa a mais, aí eles vão solicitar para a empresa. Olha, você vai ter que fazer isso aqui também. Então, o gestor que nesse momento está acompanhando esse programa deve procurar quem, primeiramente, doutor, com relação a essas informações que você nos passou? Isso é o comitê da Prefeitura Municipal. Tem a condição de prestar essas informações. Essas informações já constam nos dois decretos. Os dois decretos. Do 3821 e do 3822. Tá?
Então, e constam nas orientações também do Ministério da Saúde, a respeito da prevenção ao Covid. Tem que pegar aquelas diretrizes e aplicar ao seu ambiente de trabalho. Tá? Eu tive ontem, inclusive, fazendo algumas perguntas aos internautas, ao pessoal que inclusive está aí nos grupos de WhatsApp, e a pergunta que mais se destacou foi: eu posso demitir meu funcionário, eu tenho que manter meu funcionário? Eu sei que é difícil, doutor. E aí, que ação? Bom, vamos lá. Uma ajuda aí aos empreendedores, aos gestores. Em matéria trabalhista, nós temos aí a novidade do dia, que a gente até já publicou, depois eu disponibilizo para vocês também. A gente já fez um resumo da lei, preliminar, da medida provisória 927, do dia 22 de março. Essa medida provisória, ela deu uma flexibilizada em alguns instrumentos que já existem. Que bom. Mas que facilitou a utilização desses instrumentos, né? Então, o primeiro deles é o teletrabalho que a gente já falou, né? O empregador pode mandar o empregado para casa, para trabalhar em casa. Ele só tem que fazer isso mediante uma notificação por escrito com 48 horas de antecedência. Notificou o empregado, ele já pode, dentro de 48 horas, iniciar o teletrabalho. Pergunta que sempre fica no teletrabalho: e os equipamentos? Porque você vai precisar de um computador e uma conexão de internet, tá? E os equipamentos? Se o empregado já tiver isso em casa, ele e o empregador ajustarão se haverá alguma remuneração por conta do uso desse equipamento. Se ele não tiver esse equipamento em casa, o empregador tem que fornecer, mediante empréstimo, né? O comodato. Se o empregador não fornecer, ele pode até mandar o empregado para casa, mas isso é tempo à disposição da empresa. Tá pagando salário normalmente. Segunda modificação importante: concessão de férias. As férias, no regime normal, ela tem uma série de requisitos. Ela tem que ser pré-avisada com 30 dias, né? Sim. Ela tem que ter a remuneração paga até 48 horas, até a data do início das férias. As férias não podem começar 48 horas antes de um DSR ou de um feriado. Sim. Tudo isso, pela medida provisória, foi relativizado. Então, agora, o período mínimo de notificação do empregado são 48 horas. 48 horas. Exato. Então, o teu empregado, mesmo que ele não tenha férias, completado o período aquisitivo, tem que trabalhar 12 meses, o empregado está lá 8 meses. Pode antecipar as férias dele? Pode. Pode, antecipa. 48 horas antes, notifica. A remuneração, aquele 1/3 das férias, ele pode ser pago até o 13º salário. E a antecipação dos salários que é feita não vai existir. O salário é pago normalmente. Então, facilitou as férias, vale inclusive para as férias coletivas. Mas a empresa... é importante que haja o aviso, né? Tem que ter o aviso. Depois de 48 horas ele começa o gozo das férias. Exatamente. Tem que ter o aviso, tá bom? E no período de férias tem que ter o pagamento de salário normal. A única diferença é que 1/3 das férias vai para o final do ano, junto com o 13º. O que acontece? Em alguns grupos que foram montados, dos quais eu participei nesses últimos dias, a gente falou, olha, as férias, a concessão de férias não é o melhor caminho. Por quê? Porque ela tinha esse custo. Até é muito possível que a notificação prévia fosse dispensada pela Justiça do Trabalho por conta da urgência. Mas o pagamento das férias, aquele pagamento de 1/3 e a antecipação do salário teria que ser feita. Não tem mais. Não mais. Não mais. Então, quem tiver, se você quiser adotar as férias, agora é um bom instrumento. Inclusive férias coletivas. Inclusive férias coletivas. Mesmo eu posso avisar em 48 horas. 48 horas, bota a empresa inteira em férias coletivas. Férias coletivas. Tá? Vai pagar o salário normalmente, tá? Só que não tem que pagar 1/3. Com essa flexibilização, sem nenhum prejuízo à empresa, ao empregado, empregador. Nada. E nós temos aqui uma coisa importante, que nas férias coletivas tem que ser notificado ou o sindicato da categoria e o Ministério do Trabalho, ou a Secretaria do Trabalho hoje, né?
essa notificação está dispensada. Dispensado. Tá? Porque ela também deveria ser prévia, com 15 dias. Uhum. Não tem mais que fazer essa notificação. Tá? Quer dizer, veja, essas regras é só para o período de calamidade, hein? Não pode para depois. Outra coisa importante, fundo de garantia, parcelas que vencerão em abril, maio e junho. O pagamento foi diferido e parcelado. Ele vai ser pago a partir de julho em 6 parcelas, sem nenhum tipo de acréscimo. Tá? O que o empregador tem que fazer nesse período? Ele tem que apresentar a GFIP. Entendo. Ele apresenta a informação normalmente, ele só não vai recolher. Então o empregador, os escritórios de contabilidade, as contabilidades internas vão apresentar a GFIP normalmente, a GFIP, CFIP, né? Uhum. Normalmente. Só que não vão recolher o FGTS. Isso é opcional, viu? Se quiser recolher, pode recolher. Pode recolher. Pode. Quem não quiser, recolhe a partir de julho em 6 parcelas. Se tiver rescisão de contrato nesse período, aí tem que pagar. Demitiu o empregado, aí você tem que pagar o fundo de garantia, a multa se for uma demissão sem justa causa, não precisa da multa, aí tem que fazer o depósito se for um pedido de demissão. Uhum. Aí conforme o tipo, a modalidade de rescisão do contrato de trabalho, faz ou o pagamento para o empregado ou o depósito na conta vinculada. Tá? Então é importante seguir essa formalidade, porque se não seguir a formalidade, ou seja, se não fizer a declaração, se não pagar no prazo, aí paga com multa. Com multa. E com as atualizações aí complica ainda mais a situação. pertinentes do FGTS. Né? Então, essa é outra questão. Exames ocupacionais, né? Exame admissional, exame periódico, isso está suspenso durante o período de calamidade. Não precisa fazer, eles vão ser feitos depois. Tá certo? Exceção, o exame demissional. O exame demissional tem que ser feito. Tem que ser feito, tá? E se o médico do trabalho que assiste a empresa entender que tem que ser feito algum exame periódico, ele determina para a empresa. Mas as empresas, especialmente do setor da indústria, né? Do setor metalúrgico, tem uma série de exames periódicos. O setor de saúde tem uma série de exames periódicos. Isso não vai ser feito. Né? Motorista, tem os exames periódicos. Estão desobrigados, só o exame demissional. E se houver um exame periódico com menos de 180 dias, tá? Não precisa fazer o exame demissional. Tá. Então essa é outra questão importante para a lei, pela que trouxe a Doutor, lei. são muitas as informações. São muitas informações, a gente vai estar disponibilizando isso através da página da Associação Comercial Empresarial, acebatatais.com.br. Também vamos disponibilizar para você, para os ouvintes da Claretiana que queiram ter acesso. Né? É um período de enfrentamento de crise, é um período grave, né? Que é uma preocupação grande para evitar que a epidemia se instale em Batatais. Isso é importante a gente tomar esse cuidado nos primeiros dias. E um recado muito importante para os empresários. Essa flexibilização que o prefeito fez do decreto 3822 não é um liberou geral. Tá. Não é um liberou geral. Nós não estamos liberados. Falar, vai fazer, pode ser do jeito que quiser, à vontade. Não é isso, gente. Tem que seguir as regras. Se não seguir as regras que estão no decreto, o prefeito pode ir lá e fechar a empresa. Suspender o funcionamento da empresa. Outra coisa, pessoa que tem atendimento presencial como atividade, por exemplo, bares, infelizmente, não pode funcionar. Não pode funcionar. Ontem a secretária relatou para a gente que vários bares estavam funcionando, servindo. E pior, as pessoas estavam lá. Pessoal, a coisa é grave, tá? Essa doença mata e não tem estrutura para atender a população toda se nós tivermos uma epidemia. Uma epidemia, nenhum lugar do mundo não existe tem. Capacidade. Né? Não tem capacidade de atendimento, tá certo? Então, nós temos um risco de morte, especialmente para pessoas frágeis, como idosos e pessoas que têm doenças crônicas. Então, fica o recado para o empresário, siga a regra. E para o empregado também, para o colaborador, tá certo? Siga a regra.
Quem pode ficar em casa, fique em casa. Nós não estamos em férias. Nós estamos num período de crise, nós temos uma epidemia no ar e ela tem que ser combatida. Que jeito? Se isolando. A melhor medida, o homem que é conhecido pela sua força gregária, de trabalhar em conjunto, nosso trabalho em conjunto agora é ficar separado, por mais paradoxal que seja, para poder evitar que pessoas, especialmente pessoas mais frágeis, sofram com consequências gravíssimas como a morte. Doutor, agradecemos as informações que fazem a diferença no dia a dia das pessoas. Algo mais a informar aos ouvintes, aqueles que nos acompanham nesse canal? Nós estamos à disposição, tem o atendimento pelo site, pela nossa página no Facebook. Então, quem quiser precisar de ajuda, nós estamos à disposição. Nosso gerente Figueiredo está atento. Nós estamos vamos publicando as atualizações, as novidades e tentando contribuir para que a gente consiga estabelecer esse equilíbrio, que é um equilíbrio muito difícil entre evitar que a epidemia se instale e manter um mínimo de atividade econômica que viabilize que a gente consiga tendo emprego, renda e que as empresas continuem funcionando sem gerar um caos econômico. E eu vou finalizar então essa entrevista com a sua indicação, com o vídeo do Dr. Drauzio, ok? Exatamente. Obrigado. Vamos acompanhar então. Nós estamos aí nessa confusão toda a respeito do coronavírus. E vocês, ali no trabalho diário, vão enfrentar esse problema nas próximas semanas e meses, talvez. Importante lembrar o seguinte: coronavírus é um vírus que, na imensa maioria dos casos, 80%, 90%, provavelmente mais ainda, provoca um quadro muito leve, um resfriado comum. As pessoas chegam se queixando de tiver um pouquinho de febre, nariz escorrendo, tosse e acabou. Essas pessoas têm que ser orientadas a fazer o quê? A ficar em casa. Fica em casa, cama, canja de galinha, como sempre foram tratados os resfriados na época dos nossos avós. Quais são aqueles que vocês têm que orientar para procurar o hospital? São aqueles que apresentam dificuldade respiratória. Falta de ar, fôlego curto, dificuldade para subir uma escada, esses têm que ser encaminhados para o hospital, mas só esses. Qual é o risco de os outros que estão com um resfriadinho, ele acha que é o coronavírus e correr para o pronto-socorro? Ele vai ficar na sala de espera ali com gente tossindo, espirrando. Tem que ser afastado dali, vai para sua casa, fica quieto. Essa é a orientação. Agora, surgiu falta de ar, aí sim é a hora de procurar o hospital. Olha, você recebe na farmácia um cliente fala, eu acho que eu estou com coronavírus, tive febre, estou com tosse. Não vai dar mão, não estamos numa época boa para ficar apertando a mão de todo mundo. Não é? Você tem que ouvir, orientar, dar toda a orientação possível. Terminou de atender, lava a mão. É muito importante que vocês lavem a mão o tempo todo, quer dizer, não precisa ser a cada 5 minutos, mas tendo contato com os outros, lava a mão. Tendo contato com as superfícies que os outros tocaram, uma pessoa doente tocou, lava a mão. É a melhor forma de prevenir. Cuidado com essas pessoas, têm que ser orientadas, não ficar comprando máscara, ficar comprando álcool. Aliás, na internet corre uma besteirada aí dizendo que o álcool não esteriliza o vírus. O álcool a 70%, pelo menos, esteriliza o vírus das superfícies todas em que ele for aplicado. Isso tem um mundo de estudos mostrando com clareza. Então não adianta, tem que orientar, dizer, não precisa ficar comprando álcool, vai acabar, né? E máscaras, quem é que tem que usar máscara? Primeiro, quem está doente. Você está resfriado, o certo é usar máscara o tempo todo. Você vai sair na rua, vai estar no meio das pessoas, usa máscara. Ou quem está cuidando de um doente. O seu irmão, a sua irmã, o seu filho, o seu neto pegou o coronavírus, aí sim, você em casa, quando for cuidar dele, coloca a máscara. É uma questão de bom senso. Isso não é uma epidemia mortal, de jeito nenhum. Olha os dados. Na China, não morreu uma criança com menos de 10 anos. E abaixo dos 40 anos, morreram 2 pessoas para cada 1.000 infectados. E a gente não sabe esses 2 que morreram, que problemas tinham de imunidade, que problemas pulmonares tinham também. Acima dos 80 anos, morreram cerca de 15%. Mas acima dos 80 anos, qualquer infecção fica grave, né? Vamos com calma.
A ordem neste momento é calma.